Então, na aula de hoje, a gente vai explicar para vocês essa instrução, né? A instrução bit shift, né? Essa instrução, ela trabalha essencialmente com os registradores que aparecem aqui no debugger, né? Os registradores. O LED, ele visualiza para nós registradores, tá vendo? 4 registradores. E esses 4 registradores, eles têm 16 bits cada um. 16 bits cada um. E, na essência, o que é o bit shift? Ou como ele é utilizado? Ele é, na realidade, uma instrução que permite você fazer acompanhamento na sua linha de produção, que permite você acompanhar determinadas peças, determinados dispositivos, conforme a linha de produção vai caminhando, né? Uma grande aplicação que é encontrada do BitShift, por exemplo, na área automobilística, quando você quer ter um posicionamento relativamente correto de determinada peça numa linha de montagem, numa linha de pintura, numa linha de soldagem, né? E em outras aplicações, por exemplo, na área de engarrafamento, seja de refrigerante, seja de cerveja, seja do que for, você quer fazer o acompanhamento das garrafas ou de uma determinada garrafa, se existe algum problema que essa garrafa tem, com relação a ela estar dilacerada, de ela não poder ser colocado líquido dentro dela, porque ela tem um problema estrutural, ou então de ela lá na frente não poder receber uma tampa, porque o bojo da garrafa pode ter algum problema. Então, isso é muito utilizado nesse tipo de indústria, nesse tipo de aplicação, para fazer esse tipo de acompanhamento, né? Então, como é que funciona na essência o BitShift, né? Então, vamos só fazer o seguinte, a gente vai começar introduzindo aqui uma informação. Vamos supor aqui que eu vou trabalhar com um determinado bit. Lembra que eu disse que nós trabalhamos com 4 registradores, né? Esses 4 registradores, eles têm, vamos pegar um deles aqui, por exemplo, eles têm, então, como eu disse para vocês, 15 bits, né? 16 bits, perdão, do bit 0 até o bit 15, né? Então, vamos supor aqui que eu vou trabalhar com o bit 0, né? O bit 0, ou seja, o bit menos significativo. Esse LSB significa isso, né? O bit menos significativo do meu conjunto de 16 bits. E o MSB é o bit mais significativo desse conjunto de 16 bits. Então, eu vou trabalhar aqui com uma determinada saída, né? Uma determinada saída, a saída relativa a esse bit aqui do meu registrador. Então, como é que fica a notação, né? Olha lá, tá ali, ó. É uma determinada saída que ela vai ser estimulada através do registrador número 1, bit 0, né? O bit 0, ou seja, esse primeiro bit aqui, né? Esse primeiro bit. E para ativar essa informação, vamos utilizar aqui, por exemplo, uma entrada. Na entrada, a gente pode utilizar, por exemplo, uma entrada IP0, né? Como a gente já está acostumado. Então, está aí a minha entrada IP0, né? Minha entrada IP0, ativando aqui o meu registrador número 1 no seu bit 0. Como é que isso se mostra para a gente em termos de simulação?
Então, eu vou colocar aqui, vou ativar o IP0. O que vai acontecer? Olha lá, quando eu ativei o IP0, ele colocou lá o bit 1, nível lógico 1, na posição 0, né? Na posição 0, que é aquela posição que nós informamos agora há pouco, que se trata da posição menos significativa dentro de uma informação de 16 bits. Muito bem, então só fiz essa simulação para vocês verem como é que isso se apresenta para a gente. Ótimo. Vamos acrescentar mais uma linha de programa aqui e agora sim vamos utilizar a nossa função, a nossa instrução de bit shift, né? Ou seja, eu fazer o movimento desse bit conforme algum evento ocorra, né? Eu vou movimentar esse bit até que um evento ocorra. Então, vamos posicionar aqui essa instrução. Ela é uma instrução do tipo bloco, como essas outras que a gente já aprendeu, né? Semelhante ao temporizador, semelhante ao contador. Então, agora temos o bit shift. Então, ela entra aqui nessa posição, né? Muito bom. Então, está aqui, ó, registradores, né? Os registradores, o nosso é o registrador número 1. E aqui tem uma opção interessante, ou seja, eu posso fazer essa mudança, esse acompanhamento, esse deslocamento do meu bit, seja ele da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Então eu posso, conforme, por exemplo, conforme a direção e o sentido da minha esteira transportadora que está levando os meus dispositivos, eu posso adequar isso daqui, fazendo ele caminhar ou para a esquerda, né? Ou fazendo ele caminhar para a direita, né? Posso selecionar um dos dois. Vamos escolher aqui o da esquerda, né? Então, tá aí, ó, o meu bit shift da esquerda. Como é que ficou a notação aqui, ó? Então, bit shift L, que é o left, né? Então, eu vou usar o deslocamento do bit para a esquerda de quem? Do registrador número 1, e eu vou estar utilizando aqui o bit IP0, né? O bit IP0. Muito bem. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, que eu não sei se eu fiz totalmente correto. Tá, perfeito. Agora, nós vamos ativar essa instrução, a instrução de bit shift, né? A instrução de bit shift. Enquanto que essa daqui era só para que eu posicionasse aonde que eu quero que o meu bit esteja, para que eu faça o acompanhamento, essa outra aqui é para ativar a instrução. Então, vamos colocar aqui uma outra instrução contato lógico normal aberto, só que agora eu vou usar o IP1, né? O IP1. Então, tá aí o IP1. Tá? Então, de novo, só dá uma recordação, uma relembrada para a gente não criar confusão na nossa cabeça. Então, essa primeira linha do meu programa, ela está fazendo o quê? Ela está posicionando o meu bit aonde eu quero que ele inicie o deslocamento para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque eu já escolhi o bit shift left, né? E aqui é uma instrução que, à medida que ela estiver ativada, quando ela for ativada através de um evento, né? Então, imagine o seguinte, numa esteira transportadora, eu posso criar eventos que possam acompanhar a rotação dessa esteira, né? De tal forma que a cada evento que ocorra, eu vou estimulando o meu bit shift. Vamos ver como é que isso funciona, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, novamente, estamos iniciando, né? Estou aqui com o meu registrador, todo mundo em 0. Então, eu vou colocar onde eu quero que o meu bit comece o caminho, né? Comece a se deslocar. Então, como a gente já falou, nós escolhemos o 1, né? Já estimulei, já está com 1 aqui. Então, agora vamos ver o que acontece a cada evento.
Então, olha lá, estimulei o IP1, o que aconteceu? O bit se deslocou para a esquerda, né? Estimulei o bit novamente, ele se deslocou mais uma vez para a esquerda, mais uma vez para a esquerda, mais uma vez para a esquerda. Então, eu estou fazendo o deslocamento do meu bit e fazendo o acompanhamento desse deslocamento até ele se posicionar onde eu quiser, né? Então, por exemplo, imaginem que nessa última posição, a posição 15, né? O bit 15, né? Já que eu tenho o primeiro aqui é 0 e eu tenho 16 bits, o último é o 15. Vamos supor que aqui no 15 eu queira retirar da minha esteira essa peça defeituosa, ou repintar uma peça que não foi pintada adequadamente lá no início da minha linha de montagem, ou quero retirar uma garrafa que tem uma trinca na garrafa, que eu detetei essa trinca através lá de um sensor e eu não posso de jeito nenhum deixar que essa garrafa fique cheia do líquido que eu quiser utilizar ali, seja ele qual for. Então, se nessa posição eu tiver esse dispositivo que faça a retirada dessa peça da minha linha, significa o quê? Quando esse 1 chegar aqui nessa posição, eu vou fazer a atuação desse dispositivo que faça esse rejeito, que faça essa pintura ou repintura, que faça qualquer função para que aquela peça seja reparada ou rejeitada, né? Vamos continuar aqui até chegar lá, ó. Chegou lá, mais um bit de deslocamento, mais um bit de deslocamento, mais um bit de deslocamento, até que eu cheguei na última posição, né? Aí eu posso criar uma lógica aqui, né? Junto a essa informação, o bit 15 do meu registrador 1, e esse bit 15 pode fazer desses dispositivos auxiliares que eu mencionei para vocês, né? E a esteira continuou a rotacionar, tinha disposição diferente qualquer para fazer esse acompanhamento. Então, esse é o bit para a esquerda. Posso o bit shift right, né? A característica dessa instrução para fazer esse acompanhamento. E na medida que esse acompanhamento chegou até um ponto determinado por mim, eu que sou o projetista, aí eu faço a atuação que eu quiser. Tá? Não sei se o professor Luiz quer fazer algum complemento, eu diria que é isso aí. Professor, deixa eu tirar uma Pois dúvida não. aqui do senhor. Pode. No caso, esse bit shift aí, ele seria usado para como se fosse uma forma de sensor? Porque quando o senhor falou a respeito de rejeito, né? Por exemplo, a linha de invase, aí, por exemplo, o sensor ele contou 15 frascos, né? No 16º, ele detectou que não tinha líquido dentro dele. Então, ele aciona o bit shift, e aí lá na frente o sensor vai contar 15 frascos que vai deixar passar. No 16º, ele ativa meio que um empurrador, alguma coisa para fazer o rejeito, seria isso? Isso mesmo. Perfeito. Isso mesmo. Na realidade, o bit shifter ele não está atuando como sensor, ele está atuando como um dispositivo que vai fazer a ativação de um atuador, né? Na realidade, você vai precisar de um sensor ou de sensores
para Sim. detectar a sua peça defeituosa, né? A sua peça que tem um problema qualquer lá que você quer se ver livre dela lá na frente, né? Para que ela não caia na sua linha de invase, né? Para que ela não vá trazer problemas para você. Então, o objetivo é justamente isso, que você possa fazer o acompanhamento dessa peça, vamos chamar assim, vamos chamar de peça, né? Que você Sim. possa fazer o acompanhamento dessa peça a partir do instante em que você detetou essa peça defeituosa, e essa detecção dessa peça defeituosa deve ser feita através de um sensor, pode ser um sensor óptico, pode ser um sensor ultrassônico, pode ser um sensor capacitivo, seja qual é o tipo de sensor que você vai utilizar para detectar esse tipo de coisa. Por exemplo, uma garrafa, talvez você vai precisar de um sensor óptico, né, para determinar a transparência da garrafa, se ela está cheia, está vazia, se ela tem defeito. Talvez um sensor óptico seja o mais adequado nesse caso. Ou, por exemplo, uma peça, né, uma peça qualquer, onde você tem que fazer um rejeito, porque a peça está deformada, está deteriorada, ela não vai poder ser utilizada na sua linha de produção. Então, você pode utilizar também qualquer tipo de sensor. E, a partir daí, como a sua transportadora, não sei como é que vocês conhecem esse tipo de equipamento, né? Eu estava muito acostumado com a nomenclatura de uma correia transportadora, de um transportador de peças, de um transportador de dispositivos, qualquer coisa assim. E uma correia, ela tem normalmente um motor acionando a correia, e lá na outra extremidade tem um eixo que é chamado de eixo louco, né? Ou seja, o eixo só fica rodando através do estímulo do motor e a correia levando esse eixo louco, né? Então, o que se faz normalmente é instalar, aí sim, um dispositivo nesse eixo, né? Um dispositivo que, por exemplo, a cada rotação do eixo, ele gera um pulso, de tal forma que esse pulso você pode ir acompanhando o movimento da sua esteira, da sua transportadora, e saber exatamente aonde está aquela peça defeituosa, né? Então, você vai acompanhando através disso. E não só você vai acompanhando, como o CLP também vai acompanhando através da movimentação do bit, né? E aí você pode colocar, como vocês devem ter reparado, você pode colocar o seu bit ativado em qualquer uma das posições. Na posição mais extrema, ou seja, lá do bit 0, como na posição aqui do outro lado, mais extrema aqui do outro lado, ou seja, na posição do bit 15. Então, você vai fazer esse acompanhamento do movimento dessa peça defeituosa, que foi detectada inicialmente por um sensor, 2 sensores, 3 sensores. Aí vai depender da estratégia que vai ser utilizada em cada caso. Ficou claro? Ficou claro sim, professor. Muito obrigado. Não, por isso. Mestre Luiz, quer fazer algum complemento? Só uma complementação nesse tipo de aplicação, né? O mestre Farkas deixou bem claro a questão quando eu tenho um encoder gerando essa referência síncrona no deslocamento da peça. Essa é um dos formatos que a gente tem. Mas a outra forma também que a gente pode prestar atenção é quando eu tenho mais de um ponto de monitoramento de defeito, tá? Vamos tentar usar esse exemplo que ele comentou, da garrafa, por exemplo, né? Se você pegar uma garrafa envasada hoje, você tem a questão da presença ou não do líquido lá dentro desse envase, é um sensoriamento. Então, eu posso detectar se a garrafa está cheia ou não no bit 0. No bit 1, eu posso fazer a detecção se essa garrafa está tampada ou não, se ela foi rosqueada com a tampa corretamente ou não. Então,
ela pode ter líquido, mas pode não ter tampa. Então, a inserção do erro, ela vai estar na posição 2. Se tem tampa, tem o líquido, eu posso verificar numa posição 3 se essa garrafa está com rótulo. Ela está rotulada como deveria ser, ou seja, está identificado o produto. Entendeu? Se eu não conseguir fixar o rótulo naquela garrafa, eu também vou fazer uma marcação. Eu ponho num bit 3, por exemplo. No bit 4, hoje em dia, né, principalmente família aí de produtos alimentícios, está impresso a data, o lote que foi fabricado aquele produto. Então, eu tenho aí 4 pontos de monitoramento que qualquer um deles que ocorram vai gerar um reject no quinto bit. Entendeu? Ou seja, aquela garrafa que gerou lá o problema do invase, quando ela chegar na posição 5, ela vai ser descartada. Assim como a garrafa que eu não consegui fazer o impresso da data de validade lote, ela também vai ser descartada no ponto 5. Então, não enxerguem esse problema como sendo uma única fonte de problema, um único ponto de descarte. Eu acho que só isso que eu teria que estar complementando. Eu posso estar analisando vários pontos, ou seja, ele passou pelo primeiro, segundo, pelo terceiro ponto de monitoramento, mas o quarto deu problema. Então, no quinto ponto, que é o ponto de descarto ou não esse produto, é que vai haver a ocorrência desse evento. Então, é um outro formato que é muito utilizado também na indústria, né? Essa detecção por ponto de monitoramento. É um detalhe aí que talvez faça um pouquinho de diferença no entendimento de vocês aí, né? Quando o professor citou no exemplo ali, ó, o sensor I0 está registrando no bit 0. Eu posso ter um sensor I3 registrando no bit 3 e fazendo o descarte lá no bit 8, no bit 10, ou seja, de acordo com a complexidade do processo é que eu vou definir qual vai ser o ponto de descarte desse item. Acho que era só isso, Fargas, que eu queria complementar ali. Ótimo. Excelente. Excelente. E com relação aos alunos, alguma dúvida a mais? Alguma coisa não ficou clara? Professor, então, no caso, eu posso usar o BitShift para mim conectar vários sensores nele. Por exemplo, que nem o professor falou assim, fazer o descarte no ponto 9. Então, do 1 ao 9, do 0 ao 9, eu tenho 9 sensores, né? 10 sensores que Não, vão... do 0 ao 8 você teria do 0 ao 8, sensores e isso. no 9 você faria Aí o ele... descarte. Entendi. Você Então, pode, ele você pode seria só conectar. para... Você pode conectar quantos sensores você tiver necessidade, sem problema nenhum. Você só vai precisar fazer uma lógica, um programa que consiga contemplar tudo isso para fazer os descartes no momento correto e na hora e na posição correta. Mas pode, com certeza pode. E daí, no caso, os sensores eles seriam ligados no BitShift. Sim, sim, Perfeito, sim. perfeito. Sim. Os Muito obrigado. sensores que detectam, por exemplo, os sensores que detectam uma peça deformada, uma peça ruim, uma peça, sei lá, com algum problema, vai ser conectado aonde você quer colocar aquele bit. Se aquela detecção, se aquele sensoriamento estiver aqui no começo, você coloca aqui no começo. Se esse sensor tiver um pouco mais para frente na sua linha de produção, você posiciona esse bit aonde é mais adequado para que dê tempo de chegar essa peça defeituosa até o ponto de rejeito, né? Uhum. Entendi. Obrigado. Entendeu? Nada. Muito bem. Então, eu vou parar a nossa gravação da nossa aula aqui, né? Vou parar aqui. Eu acho que esse é o material que a gente tem para disponibilizar para vocês.